anjo operador de Deus, e designando a lavoura e edifício do Senhor nos seguidores e beneficiários do Evangelho que o cercavam, traçou um quadro espiritual que sempre existirá na terra em aperfeiçoamento, entre os que conhecem e os que ignoram a verdade divina. Se já recebemos da boa nova a lâmpada acesa para a nossa jornada, somos compulsoriamente considerados colaboradores do ministério de Jesus, cabendo-nos a sementeira e a construção dele em todas as criaturas que nos compartilham a estrada. Conhecemos, pois, na essência, qual o serviço que a revelação nos indica. Logo, nos aproximemos da luz cristã. Se já guardamos a bênção do Mestre, cabe-nos restaurar o equilíbrio das correntes da vida, onde permanecemos, ajudando aos que se desajudam, enxergando algo para os que jazem cegos e ouvindo alguma coisa em proveito dos que permanecem surdos, a fim de que a obra do reino divino cresça, progrida e santifique toda a terra. O serviço é de plantação e edificação, reclamando esforço pessoal e boa vontade para com todos, porquanto, de conformidade com a própria simbologia do apóstolo, o vegetal pede tempo e carinho para desenvolver-se, e a casa sólida não se ergue em um dia. Em toda parte, porém, vemos pedreiros que clamam contra o peso do tijolo e da areia, e cultivadores que detestam as exigências de adubo e proteção à planta frágil. O ensinamento do Evangelho, contudo, não deixa margem a qualquer dúvida. Se já conheces os benefícios de Jesus, és colaborador dele na vinga do mundo e na edificação do espírito humano para a eternidade. Avança na tarefa que te foi confiada e não temas. Se a fé representa a nossa coroa de luz, o trabalho em favor de todos é a nossa bênção de cada dia. Vamos orar? Vamos mergulhar profundamente em nós, buscando encontrar em nós a certeza de que somos filhos amados de um Pai misericordioso e bom. E amparados por esta certeza, falemos a esse Deus de nossa gratidão por tudo aquilo que Ele tem nos oferecido. Falemos do quanto somos gratos a cada semana quando aqui estamos e encontramos no estudo os elementos de reflexão e de aprendizagem que colaboram para o nosso crescimento como espíritos, como criaturas destinadas à perfeição. Que este Pai amado, que nos abençoa incessantemente com imensas dádivas, possa agora fortalecer em nós a determinação de estarmos prontos para o aprendizado todas as vezes que a lição nos seja oferecida. Que Ele nos envie os mensageiros de luz e de amor, que favoreçam a nossa fala, que favoreçam a nossa audição, para que possamos falar e ouvir, imbuídos da melhor boa vontade, colocando nisto o nosso maior esforço. Que permita também esse Deus amoroso esteja conosco os aprendizes da espiritualidade, e que todos juntos e unidos neste ambiente de paz possamos fazer o trabalho de estudo desta noite de forma a que, ao seu término, cada um de nós tenha amealhado a lição que esteja necessitando hoje e que esteja merecendo receber. É dessa forma, querido Pai, é dessa forma, Mestre Divino, que pedimos permissão para iniciarmos o estudo desta noite. Que ele seja proveitoso a todos nós. Que assim seja. Então, hoje nós estamos dando continuidade ao nosso reinício de estudo do Livro dos Espíritos.
E vamos ouvir então o Milton, que vai falar para nós um pouquinho sobre a criação. Obrigado, Vera. Boa noite a todos, a todas. E exatamente essa reflexão hoje sobre a criação dos elementos, a formação dos elementos. Hoje a gente, quando percebe o mundo em que vivemos, meus queridos companheiros e companheiras, até parece que tudo está aí, foi feito dessa maneira e a gente está nisso há muito tempo, vivendo num mundo material que tem uma conformidade que nos agrada, às vezes não agrada, mas é o mundo que nós temos. Aí a gente começa a perceber. Foi deixado desta forma desde todo sempre? É assim que isso se iniciou? Foi assim que tudo começou? A ciência humana tem lá a forma de abordar as questões. Como é que se formou o mundo material? A ciência espírita também tem lá os seus pitacos, dizendo como é que ela entende que este mundo material foi formado. Mas para que se formou o mundo material? Essa é uma questão também que a gente tem que refletir um pouco. Porque Deus, na sua infinita sabedoria, quando nos criou muito simplesinhos e ignorantes, Ele nos colocou a matéria para a gente navegar nela. Inclusive, anexou como corpo daquilo que Ele criou, do princípio inteligente que Ele criou um corpo material para essa criatura navegar no mundo material. Por que se criou isso? Desta forma, a criação deve saber. Agora, criou de tal maneira que nós estamos navegando neste mundo material desde muito tempo. Aliás, a mesma matéria que faz com que a gente chegue à perfeição é a mesma matéria que impede que a gente caminhe mais seriamente em busca da perfeição. O fascínio que a matéria tem exercido sobre nós, principalmente nessa condição que estamos hoje, já temos um bom grau de entendimento, mas a matéria ainda nos fascina, onde a gente deixa de ser para ter, ela impede que a gente caminhe com mais rapidez na busca daquilo que estamos buscando eternamente, que foi deixado por Deus. Então a ideia hoje é trabalhar exatamente. Então, criou-se uma matéria para que a gente navegasse nela, por necessidade da proposta divina. É assim que nós vamos conseguir chegar até a perfeição, transitando e nos livrando do fascínio que a própria matéria exerce sobre nós, porque ela é necessária ao nosso convívio com a perfeição que buscamos. Inclusive o corpinho que nós temos, quando deixamos o corpo físico, ele é matéria também. E é uma matéria que está sempre em processo de busca, crescendo, acelerando vibrativamente suas moléculas, para que um dia ele seja uma luz pura, onde essa matéria não ofusca mais essa luz. Então nós vamos fazer algumas reflexões através da leitura de alguns slides, porque é um assuntozinho que parece não é muito importante, mas a matéria é importante. Claro que nós vivemos no mundo material, o corpo físico aqui, matéria pura. Eu preciso dele para navegar na busca daquilo que eu quero para mim. Então, dessa maneira, nós vamos ver algumas citações que nós temos, por exemplo, na pergunta 27. Está lá, 2 elementos no universo, espírito e matéria. Mas lá diz também, mas ao elemento material é preciso juntar o fluido universal. Então nós, gente, Deus criou tudo, acima de tudo está Deus. Há 2 elementos no universo criados por Deus, acima de tudo está Deus, isso nós já sabemos. Espírito e matéria. Mas a própria pergunta, no livro dos Espíritos, está falando o seguinte, mas tem uma coisa que chama-se fluido cósmico universal. Será que ele está falando de uma outra matéria? Então são 3 coisas: tem espírito, tem matéria e tem o tal do fluido cósmico universal. Lá na pergunta 27 deixa isso. Vamos ver se são 3 coisas, são 2 coisas. Lá na Gênesis, capítulo 6, item 3.
que todas as substâncias conhecidas e desconhecidas, por mais dessemelhantes que pareçam, são de fato apenas modos diversos em que a matéria se apresenta, variedades em que ela se transforma sob a direção das forças inumeráveis que a governam. Então a Gênesis já fala aqui, são matérias, a matéria parece que é a mesma, ela se apresenta de forma diferente, mas o conteúdo dela é o mesmo. Então já começa a unir e a juntar essas coisas. Lá na Gênesis também, Gênesis é um livro do Pentateuco espírita. Também ainda lá, logo, que era a substância que se considera que pertence aos fluidos propriamente dito, isto é, aos corpos imponderáveis, que é revista os caracteres e as propriedades ordinárias da matéria, não há em todo o universo senão uma única substância primitiva, o cosmo, ou matéria cósmica, dos uranógrafos dos astrônomos. Então a Gênesis afirma lá, Kardec, que só há uma única matéria primitiva. O que vem depois disso são consequências de transformações desta matéria. Então, se a matéria é primitiva, é aquela que foi criada por Deus. É a primeira. Agora, que tipo de transformação que leva a acontecer para que a matéria se apresente de forma tão variada quanto nós temos contato com ela? Essa única substância primitiva. Então, quando eu falo lá que tem espírito e matéria, da matéria eu estou falando que o fluido cósmico universal é matéria. E não é uma matéria diferente da matéria que nós conhecemos. Por quê? Quando eu mostro para vocês que isso aqui é matéria, madeira, né? Madeira sólida, e comparo também que o ar que está aqui também é matéria, eu não enxergo o ar, mas eu sinto que ele está aqui, porque o ar falou, eu vejo. Qual é a diferença dos componentes deste ar e da madeira? É quase nenhuma. Os componentes são praticamente os mesmos. Mas por que isso aqui é sólido e isso aqui é tão volátil? Aí que entram as explicações da própria ciência humana e também da ciência espírita. São matérias que se apresentam em processos de alta velocidade vibratória do conjunto molecular que compõe esse conjunto, compõe essa matéria. Então a matéria primitiva é a única, ela tem variabilidade em função da proposta que ela tem, no sentido de fazer com que a gente se adapte à realidade dela. Então, na verdade, nós temos duas coisas além de Deus, né? Então, o fluido cósmico universal, só para poder indicar lá, é matéria da mesma maneira que a matéria concreta, fluida, gasosa, líquida, também o é. Apenas uma é uma transformação da outra em função do conjunto molecular que compõe essa matéria. Porque a gente vê, minha gente, que nós estamos vendo um planeta que ele tem uma rotação em torno do sistema solar, então ele roda em torno do Sol. A Terra roda ao redor do Sol. Ao mesmo tempo, ela roda em torno de si. Ela vai fazendo assim, rodando em torno de si e em torno do Sol. Então, tudo é movimentado. Então, toda a parte material que compõe o nosso sistema todo nunca é estático. Tudo isso está em alto movimento ou baixo movimento. Então, quando eu falo que isso aqui é concreto, é uma matéria sólida, madeira, é porque os conjuntos moleculares estão mais ou menos, né, com velocidade de movimentação mais presa, movimentam-se menos do que no líquido, que no gás, mas sempre tem um movimento, que tudo é porque a Terra está em expansão, o sistema solar está em expansão, tudo se movimenta e tudo que é matéria que tem que ter molécula, também está em alto grau de movimentação. Então, o que diferencia uma matéria da outra